Essa semana eu vivi uma situação que me lembrou exatamente um capítulo do e-book que eu escrevi, que é o Vida Organizada, Rotina Tranquila. No capítulo, como organizar a vida financeira, né? Gente, quando eu passei pela situação, depois eu lembrei, eu falei, realmente funciona, realmente. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês, porque é algo tão simples, mas que nós temos que ter a capacidade de discernir, né, a questão de prioridades, até na questão financeira, né? Por exemplo, vou contar pra vocês. Essa regrinha, não é regra, na verdade, essa dica eu aprendi no livro Regra de Vida para as Mães. Eu não lembro o nome da autora, depois eu coloquei pra vocês. E lá, ela citou um exemplo exatamente que eu tava passando naquela época que eu li o livro. Mas hoje eu vou citar o exemplo que eu vivi essa semana. Pra quem vem aqui em casa, ou pra quem viu aqui já nos stories, eu postei sobre a questão do meu quintal da frente, da casa da fachada da casa, onde tem um gramado e um coqueiro, né? Só que o meu marido, ele comprou o cortador de grama com a fé que ele iria economizar esse dinheiro mensal e ele mesmo iria cortar a grama. Né, gente? E nisso também tem o meu coqueiro, né? Que foi plantado, ele não aguentou, não, gente. O sol de agosto, esse sol de agora, ele tá seco que nem não sei o que. Tá seco. Só Deus mesmo pra ressuscitar aquilo lá. Vamos esperar pra ver a próxima chuva. E tô colocando água, viu, gente? E nisso eu tava essa semana tirando o lixo do quintal lá. E aquela grama alta, né? Verdinha, mas tava alta. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, essa grama tá me incomodando. E o Atos nunca tem tempo pra cortar essa grama. Como é que vai fazer? E nesse mesmo momento em que eu tava com esse pensamento, né? Eu não tava reclamando, porque eu já sabia, gente, o Atos tá atolado de trabalho, né? Tudo. Tá tudo bem, deixa quieto. Só que me incomodava, Deus sabe que me incomodava aquilo lá. E aí, toda semana, se vocês viram um vídeo lá no YouTube, eu mostrando a minha rotina no dia, toda semana tem um senhor que vem aqui no meu portão e fala, e aí, vamos cortar essa grama? E aí, o que acontece? Eu nunca perguntei ele o preço, o orçamento, nada, eu só falava que não, que meu marido quer resolver isso, a questão da grama e tudo mais. Só que ele falou assim, aí veio na minha cabeça, o senhor poderia passar aqui hoje, eu poderia fazer o orçamento, porque às vezes não é o preço que eu tô pensando que seja, né, tão caro assim. Gente, passou alguns minutos, quem aperta a campainha? O senhorzinho da grama. Aí eu falei, senhorzinho, senhor Osmar, quanto você cobra pra cortar essa grama aqui todinha e a da frente? Aí ele falou, tantos reais. Eu falei, gente, barato demais. Aí, nesses pensamentos que eu tive, vê assim, sabe aquele dinheiro que você carrega na carteira? O que é esse dinheiro, gente? Toda vez que o até recebe algum dinheiro ou recebe troco em dinheiro, em espécie, ele me entrega pra, se caso eu precisar de alguma coisa, tiver uma urgência, eu tenho ali, né, na minha carteira. Vai que o cartão não passa, alguma coisa do tipo, eu tenho na minha carteira um dinheirinho. Só que eu nunca uso esse dinheiro, ele vai ficando lá. Aí eu falei, é verdade, né, eu vou lá contar esse dinheiro. Gente, eu fui lá contar o dinheiro, contei mais umas moedinhas e adivinha, tinha a quantidade que o senhor pediu. Aí eu falei, senhor, pode cortar essa grama, em nome de Jesus, corta essa grama. E ele cortou, gente, meu quintal ficou, ó, um tapete maravilhoso. Qual que é a lição disso, gente? Às vezes, igual, isso me incomoda. Isso vai fazer uma grande diferença de descarga na minha mente, sabe? De sobrecarga, na verdade. Vai aliviar, vai me deixar mais feliz. E às vezes eu fico gastando o mesmo valor de cortar a grama com outras coisas que não são importantes. E nesse livro que eu falei, que eu comentei com vocês, A Regra de Vida para as Mães, vocês vão ouvir um barulho aí, mas é natural, tá? Ele falou exatamente disso. Quantas vezes, igual, tem uma coisa que é necessária na sua casa. Beatriz, tudo bem? Quantas vezes tem coisas que são necessárias, que vai resolver um problema dentro da sua casa, que é um certo valor considerável. Mas não tô falando valor, tipo, de comprar um lava-louça, que é meu sonho também. Tô falando coisas. Lá no livro mesmo, ela deu o exemplo de aquele forro transparente de mesa, que iria facilitar o dia a dia dela, que não teria que trocar toda vez a toalha de mesa, que sujasse tudo, era só passar um pano. E ela ficava adiando isso porque, né, achava que o valor era caro. Mas aí, quando ela ia ver, ela gastava esse mesmo valor com outras coisinhas que somadas daria o valor do plástico da mesa, entendeu? Essa situação, a gente faz isso o tempo todo.
Aí, na prática, eu gosto de visualizar as coisas pra mim organizar minha mente. Então, eu gosto de escrever, essas coisas do tipo, tá? Eu uso também as organizações virtuais, mas quando eu vou sair pra rua, tá? Aí, o que eu faço pra organizar essa questão das coisas que eu preciso comprar, que é necessária pro dia a dia, e não gastar com outras coisas que pode ser organizado mais pra frente, né? Eu montei no Trello, tem um aplicativo chamado Trello, não sei se vocês conhecem. E lá você consegue arrastar, mudar, fazer um monte de coisinha. Eu tenho até um planejamento semanal, eu acho que eu tirei, né? Tava disponível pra vocês no meu link da bio. Qualquer coisa eu coloco de novo. E lá eu colocava, tipo assim, nossa, tô precisando de uma cadeira de escritório. Então eu já ia lá, cadeira de escritório. Eu pesquisava o modelo que eu queria, pesquisava o preço e já colocava lá. Tipo, forro de mesa. Porque todo mês, quando caía o salário, eu ia lá e dava uma olhada do que precisava. E é isso, é praticamente isso, sabe, gente? É um aprendizado que eu obtive lendo o livro, esse exatamente livro. E a mulher, ela tinha 6 filhos, não lembro direito. Ótima leitura, a capa não me chamou atenção nenhuma, vou até deixar aqui pra vocês verem. Eu acho que tá aqui comigo ainda. Não me chamou atenção, mas o conteúdo dentro desse livro é riquíssimo. Eu vou falar pra vocês que 50% do que eu aprendi sobre organização, sobre organizar minha vida após maternidade, foi lendo esse livro. E assim, se você não quer ler o livro inteiro e outras 1000 coisas sobre maternidade, organização, lar, administração da casa, aí eu fiz o resumo de tudo isso no meu e-book, que eu escrevi e deixei disponível lá pra vocês. Tá no link da bio, quem quiser, tá? Dá uma olhadinha. Aí lá também tem até esses planners. Aqueles planners ali, ó, tá vendo? Lá disponível pra vocês imprimir e usar na casa